Olá! Bem-vindos a mais um Natrina Pode, porque como vocês já sabem, Natrina pode tudo. E hoje a gente mais uma vez está aqui com uma pessoa muito especial, Dr. Dorival Carlucci, cirurgião de cabeça e pescoço, diretor de marketing e comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e veio conversar com a gente sobre um assunto muito especial, né, Lu? E quem disse que a gente não faz amigo no centro cirúrgico? O Dorival é uma dessas pessoas que a gente conheceu no centro cirúrgico e se tornou um grande amigo e compartilha conosco o desafio de cuidar de muitas pacientes juntas, né? E o bacana é que julho é o Julho Verde, o mês da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E nada melhor do que ter um cirurgião de cabeça e pescoço aqui para conversar com a gente. Conta um pouquinho, Dorival, por que mês de julho é o mês verde da conscientização de cabeça e pescoço? Conta um pouquinho para a gente. Obrigado, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui, por vocês abrirem esse espaço para a gente poder divulgar essa nossa campanha desse Julho Verde. Tá? Muito obrigado. A gente é bastante amigos, vocês são bastante queridas, eu já falei isso para vocês antes, né? A gente é bastante parceiro aí no dia a dia, né? Dos nossos consultórios para tratar dos nossos pacientes, né? Em 2015, teve um congresso mundial de câncer de cabeça e pescoço em Nova York. Nesse congresso, o ator Michael Douglas foi o padrinho do congresso e ele foi lá agradecer todo mundo porque ele tinha sido curado de um câncer de amígdala, um câncer de orofaringe. E era um câncer relacionado com aquele vírus HPV. E naquele congresso, ele, junto com a esposa, a Caterina Zeta-Jones, então a plateia lotada, todo mundo vendo dois artistas super famosos, ela lindíssima, eles foram agradecer, ela fez uma declaração emocionada, falando obrigado para todos nós que estávamos lá. Eu não tinha participado do tratamento dele, mas ela considerou que o fato de estarmos todos juntos, conversando e pensando no tratamento do câncer, fez com que o marido dela fosse curado, né? Então isso foi emocionante, até eu fico meio mareado de lembrar disso. E aquilo era dia 27 de julho. Então aquele dia ficou consagrado como sendo o Dia Internacional do Câncer de Cabeça e Pescoço. Esse dia foi trazido aqui para o Brasil, ele aqui no Brasil também é o Dia Nacional do Câncer de Cabeça e Pescoço, inclusive o ano passado o presidente promulgou uma lei falando que dia 27 é o Dia do Câncer de Cabeça e Pescoço, e desde então a sociedade tentou abraçar o que vocês têm como o Outubro Rosa, do câncer de mama, a urologia tem da próstata, né, o Novembro Azul. A gente colocou o Julho Verde como o mês para a gente divulgar o câncer de cabeça e pescoço. E ô Dorival, falando em cabeça e pescoço, é louco, mas nem todo mundo sabe o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz. Quais são as patologias que vocês mais tratam, que vocês cuidam? É louco mesmo, às vezes nem médico sabe o que é a nossa especialidade e encaminha paciente de forma errada. Cabeça e pescoço, eu costumo explicar quando os pacientes me perguntam que nós somos o oncologista dos otorrinos. Eu acho que é uma explicação mais sutil. A gente trata de câncer do segmento do pescoço, da face, da garganta, da faringe. Então a gente trata muito de tumor na língua, na boca, tumor na garganta, na amígdala, na campainha, né, na úvula, tumores da faringe e os tumores da laringe, que são os tumores das cordas vocais. Tem também os tumores das glândulas salivares e o que a gente mais trata, que é o tumor de glândula tireoide. A tireoide está no pescoço e a gente acaba sendo um cirurgião dessa glândula. E me fala uma coisa, Dorival, considerando que os tumores de tireoide são os mais frequentes, é válido pedir exames de rotina para detectar essas patologias da especialidade da cirurgia cabeça e pescoço? Especificamente de tireoide, é uma dúvida que a gente sempre teve. Recentemente eu estava num congresso em Londres só sobre câncer de tireoide. Uma das coisas que mais se falou lá foi do escrutínio, do achado do nódulo na tireoide de uma forma sem sintoma, né? E aí você acaba tendo um problema. Você tem uma pessoa que não tem nada e você descobre um problema que
não é um problema que causa um mal tão grande, né? O câncer de tireoide não é um câncer agressivo, não é um câncer tempo dependente que você tem que operar logo, senão ele vai ficar grave, né? Então tem essa dúvida bastante grande em quando a gente deve ou não pedir exames. Então, assim, o conceito certo é não pedir se o paciente não tiver sintoma, né? Então, fazer ultrassom para todo mundo não é o que eles estão, não é o que a sociedade que está tratando de doenças da tireoide tem preconizado. A gente deve seguir sintomas do paciente, como presença de nódulos, o histórico familiar, isso é importante. Se eu tenho um histórico familiar de cânceres repetitivos de tireoide, acho que vale a pena fazer. E se eu tiver alteração hormonal, níveis elevados de TSH, então aquilo mostra que tem algum defeito na glândula. E o Dorival, por exemplo, o meu pai teve câncer de tireoide. Então, teoricamente, eu tenho uma predisposição maior a ter câncer de tireoide por meu pai ter tido, ou não existe essa hereditariedade? Não necessariamente. Tem um tipo de tumor de tireoide que é mais grave, que esse sim tem um fator familiar importante, que é o carcinoma medular. O carcinoma medular da tireoide, ele é um tumor pouco, não é bem diferenciado como é o papilífero, que é o mais comum. O medular, ele é intermediário. Tem dois tipos de medular, tem o familiar e tem o esporádico. O familiar, sim, tem. A gente faz um exame genético, se a família tem aquela alteração naquele cromossomo, a família inteira vai ter o problema. Inclusive, às vezes a gente faz cirurgia de tireoide em crianças recém-nascidas para tirar antes que ela desenvolva o câncer, porque ele é um câncer agressivo. Então, se ele tiver um marcador positivo genético. Exato. Qual é esse marcador? É o RET. Tá. É o cromossomo RET. Então, e se você tem um medular na família, só se eu entendi, é indicado os familiares dessa pessoa fazerem esse exame gênico? Essa pessoa tem que fazer o exame gênico. Se ela for positiva, a família tem que fazer também. Perfeito. E aí todos que tiverem precisam fazer um screening para avaliar. E, normalmente a família toda a gente já sabe, né? Começa a vir um atrás do outro. O esporádico desse medular acontece, pelo próprio nome ele é esporádico, mas ele é bem menos frequente do que os outros. Esses são tumores um pouquinho mais graves. O carcinoma papilífero, ele é o mais comum, 90% dos tumores, e ele é o menos agressivo, né? Então, eu tenho até vergonha, mas tem uma brincadeira que muitos médicos falam, que se Deus aparecesse na nossa frente e fala, escolhe um câncer, os médicos escolheriam o de tireoide porque é o que é fácil de tratar. Ninguém quer ter câncer, né? Mas realmente o de tireoide tem um prognóstico muito bom, mais bonzinho. Eu lembro tanto dessa brincadeira, principalmente quando meu pai teve, que eu fiquei muito angustiada, eu estava na faculdade, né? Então imagina, câncer, essa palavra, né, dá uma dor no coração, ainda mais quando é seu pai. E eu lembro que eu ouvi isso também do cirurgião que operou ele, falou, olha, Lu, se tiver que ter câncer, reza para ser da tireoide, que esse é o mais bonzinho deles. É óbvio que a gente reza para não ter nenhum, né? Sim. A palavra câncer assusta, né? Muito. Ela é muito assustadora. Eu acho que vale a gente lembrar que a tireoide, para quem não sabe, é uma glândula que fica aqui no pescoço. Ela é relativamente facilmente palpável, né, Dorival? E eu costumo brincar com as minhas pacientes, falo para explicar que ela é como se fosse o forninho do nosso corpo. Ela ajuda no nosso metabolismo, acelera e diminui a velocidade ali do nosso metabolismo, se ela age de forma mais rápida ou mais lenta. Então, ela tem uma ação importante na questão do peso, do cabelo, das unhas. Na gestação, que é a nossa seara ali, é bastante importante essa glândula estar bem controlada, estar com os níveis hormonais normais, porque se você tem alterações importantes da tireoide, ela pode aumentar o risco de abortamento na gestação, de alteração de crescimento do bebê no útero. Então, é uma glândula que a gente precisa estar ali vigiando, principalmente durante o pré-natal, né, Lu? E eu acho importante dizer também que em cima da glândula tireoide, a gente tem as paratireoides, né? Então, quando você vai fazer uma cirurgia e retirar essa glândula tireoide, às vezes pode dar uma cutucadinha, né, na paratireoide, que é responsável pelo metabolismo do cálcio. Acho legal a gente falar um pouquinho sobre tetania, o que é, e pode ser aí um efeito adverso, algo que pode acontecer, o que fazer para a gente tratar e evitar esse desconforto pós-cirurgia. Eu queria pegar o gancho que a Mônica falou
do forninho, eu falava para os pacientes que era o gerente do corpo, que a tireoide era meio o gerente. Eu chamo de glândula-mãe. Gostei da ideia do forninho. Põe mais lenha, vamos mais rápido. Eu chamo de glândula-mãe, puxando uma sardinha para o meu lado. Ela produz um combustível. Se o combustível estiver exagerado, fica tudo acelerado. Se ele tiver pouco combustível, fica tudo lentificado, tudo, né, molão. A paratireoide, você tocou bem no assunto, elas são glândulas que ficam logo atrás da tireoide. Elas, em geral, são em 4, mas ela pode variar de 3 até 7. E essas glândulas, elas têm a função de produzir um hormônio, que chama-se hormônio da paratireoide, a gente abrevia como PTH. E esse hormônio é um hormônio hipercalcemiante, é um hormônio que aumenta o cálcio na corrente sanguínea. Então ele serve para tirar cálcio dos ossos e colocar cálcio no sangue. Por que tem uma glândula para isso? Porque para a contração dos nossos músculos, a gente precisa ter cálcio. E aí tem um músculo importante no nosso corpo que chama coração, que tem que estar batendo todo dia e tem que estar muito bem controladinho. Então tem essa glândula para fazer esse controle desse cálcio no sangue. Quando a gente opera basicamente a glândula tireoide, o fato de tirar a glândula inteira, todas essas 4 glândulas que ficam atrás, elas podem sofrer uma agressão pela cirurgia. Elas podem sofrer uma desvascularização, elas podem estar numa posição mais difícil tecnicamente para o cirurgião soltar a glândula. Pode ter glândula dentro da tireoide, que aí atrapalha mesmo, porque a gente não acha. E aí, se elas são removidas, eu tenho, se acontece, a remoção é para não acontecer, né? Às vezes, quando eu tenho uma situação de câncer, que a gente precisa fazer uma limpeza um pouco maior, às vezes uma glândula pode sair. Mas se a gente tiver uma glândula bem funcionante, isso está bem determinado, se eu tiver uma glândula, eu vou ter função normal dessa paratireoide, né? E aí, assim, quando eu tenho num pós-operatório, a gente mexeu muito nessa glândula, esses níveis de cálcio caindo, eles começam a dar formigamentos, que na maioria das vezes acontece na ponta dos dedos ou nos lábios. Pode começar a dar umas câimbras em que a mão fica endurecida, que a gente começa a chamar isso de tetania. E se a gente não tratar, o paciente entra numa situação que ele tem contração muscular de todos os músculos do corpo. E aí tem contração do diafragma, que é um músculo respiratório, e a pessoa não consegue nem respirar, né? Então é um caso dramático. As primeiras cirurgias de tireoide descritas no mundo, os pacientes morriam de tetania, ninguém sabia por quê, até que descobriram isso, e aí mudou a técnica da cirurgia. Hoje a gente repõe cálcio, né? Então tem esse cuidado. Para vocês que lidam com bastante mulher e com mulheres no pós-menopausa, a tireoide, uma vez eu retirada, eu tenho uma alteração, mesmo que as paratireoides estejam funcionantes, eu tenho uma alteração de distúrbio de cálcio, aumenta o risco de osteoporose. Então a gente tem que aumentar essa vigilância de osteoporose. Então... E você falou uma coisa interessante, quando a gente tira a tireoide, eu digo que ela é glândula-mãe, a Moni o forninho, você o gerente, mas ela é uma glândula extremamente importante para a gente. Então, quando a gente tira essa glândula, a gente tem que repor esse hormônio, né? Então, isso também é importante. Vocês, como cabeça e pescoço, fazem essa reposição, vocês que acompanham isso, ou necessariamente precisa de um endócrino junto? Eu, como gineco, também posso fazer. Qualquer dúvida, eu pergunto para você. Como que funciona? Acho que é legal a gente falar que é algo talvez multidisciplinar, que todos nós possamos estar juntos ajudando esse paciente. Isso. E a questão da reposição do cálcio por causa da paratireoide. Uma vez tirada a tireoide, a gente tem a tirada da farmácia, né? A gente vai na farmácia, compra um pouquinho de tireoide e toma todo dia uma dosezinha de tireoide. São os hormônios tireoidianos, que não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral, não tem maior risco de tomar esse hormônio e ter câncer de mama, que tem muito paciente que pergunta, mas eu não posso repor hormônio porque eu posso ter câncer de mama. Não tem nenhuma relação com o outro. O controle dos níveis hormonais, quando eu tenho um paciente que teve um câncer de tireoide, ele precisa ser mais rigoroso. A gente precisa manter os níveis do hormônio estimulador da tireoide, o TSH, em níveis mais baixos. Então, nessas situações, o ideal é que o cirurgião e o endócrino acompanhem mais de perto.
Os pacientes que precisaram tirar a tireoide, a doença era uma doença benigna, que não precisa desse controle tão grande, aí a regulação hormonal ela é um pouco mais tranquila e pode ser feita por qualquer médico. Basicamente é manter os níveis hormonais normais. Né? Aí vamos de novo. Hormônio tireoestimulante. Gente, ele é produzido pelo cérebro. Se aqui é o forno, o gerente ou a glândula mãe, aqui é o boss. É o chefe, né? Então, o cérebro, que é o controle do nosso corpo todo, produz o hormônio tireoestimulante, que é para dizer, tireoide funciona, acelera ou desacelera. Quando a gente tira, ele entende que a tireoide não está trabalhando e ele aumenta o nível do TSH. E por isso que o Dorival está dizendo que é importante a gente fornecer o hormônio para quem não tem, para que esse estímulo fique mais reduzido. É tipo uma gangorra, eu sempre gosto. Outro dia tinha o pessoal do terceiro colegial, do terceiro médio, do meu filho, aprendendo sobre hormônio. Eu falei, imagina uma gangorra. TSH alto, T4 baixo. E ao contrário, T4 baixo, T4 alto, TSH baixo. Como o Dorival falou, quando a gente tem um câncer, né, ou pós-tiroidectomia, eu tenho que manter esse TSH baixo. Então, às vezes, eu preciso de níveis hormonais, ou seja, da medicação no nível um pouquinho maior para manter esse TSH suprimido. Isso. Na gravidez, a gente gosta que o TSH esteja em torno de mais ou menos de 2,5 para baixo. No caso de um câncer de tireoide, ele tem que estar em torno de 0? Depende da classificação do câncer de tireoide, do grau de risco que esse paciente tem. Mas, em geral, a gente deixa ele abaixo de 0,5, próximo do limite inferior. Por que que a gente faz isso? Como a Mônica falou, ele é um estimulador de tireoide. E o tumor de tireoide, ele é bem diferenciado. O que que significa isso? Ele é quase igual à tireoide. Então, ele responde igualzinho à tireoide. Então, se ele responde igual, ele vai responder esse TSH. Então, se a gente ficar imaginando que eu tenho uma célula cancerígena que sobrou no meu corpo, e ela recebe o comando cresce, cresce, cresce do hormônio estimulador, se ele estiver alto, ele está recebendo esse comando, tem que crescer, tem que crescer. E aí esse tumor vai voltar. Sim. Né? Então, o que a gente quer é deixar esse TSH baixo para não correr esse risco desse tumor voltar. E a iodo, sempre é necessária? Também não. Tá. Não. Também depende por grupo de risco. Explica um pouquinho o que é a iodoterapia pra gente. A iodoterapia é assim, vou dar um passinho para trás. A tireoide, para funcionar, ela precisa do iodo. O iodo é matéria-prima para a gente produzir o hormônio de tireoide. O hormônio de tireoide chama T3 e T4 porque é um hormônio com 3 iodo ou com 4 iodos. Então a gente precisa do iodo para funcionar. Esse iodo a gente tira da alimentação, em geral de frutos do mar. E o sal no nosso país é iodado. Exatamente, porque a gente tinha a alimentação, antigamente na década de 70, principalmente aqui na região de São Paulo, a gente ficava longe do fruto do mar, dos alimentos marinhos, que é onde tem o iodo. Então, se vocês lembrarem, década de 70, tudo, existia muito bócio, muita papada, que eram os pacientes que tinham o pescoço grande. Por quê? Porque a tireoide não recebia o iodo que ela precisava para trabalhar e ela aumentava de tamanho para tentar produzir mais hormônio tireoidiano. Então ela ficava grandona. Percebendo isso, foi iodado o sal. O sal recebeu uma quantia de iodo para que a tireoide funcione normal. Com isso a gente tem menos papada e menos uma outra doença que dava, que era o cretinismo na infância, que era relacionado com a carência de iodo, né? Hoje a gente já não tem tanta carência de iodo, porque assim, comer frutos do mar é mais normal, vamos dizer, é menos caro, né? Eu lembro que na minha infância, quando tinha camarão, era festa. Hoje a gente vai em qualquer restaurante, você come camarão por uns preços acessíveis, né? Minha tristeza é ser alérgica a camarão. É uma tristeza, eu amo. Mas aí é um detalhe importante. Você ser alérgica a camarão não traz problema no tratamento da tireoide por conta do iodo, que muita gente tem medo. Mas eu tenho alergia ao iodo do contraste, eu tenho alergia ao iodo do camarão, eu não posso fazer o tratamento com iodo. Então, voltando para a tireoide. A tireoide, como ela usa o iodo como matéria-prima, se eu tirar toda a tireoide e sobrou uma célula de tireoide, essa célula de tireoide vai captar iodo. Então, pensando nisso, eu vou dar iodo numa forma radioativa, que é o iodo 131. Ele emite um tipo de radiação que queima as estruturas. Então, se eu der aquilo e aquela célula pegar para trabalhar, a gente engana ela e mata ela.
né? Então esse é o conceito do iodo radiativo. Ele não faz nenhum mal para a pessoa, ele deixa a boca um pouco mais seca, pode ficar um gosto ruim na boca. O paciente precisa ficar internado, dependendo da dose, da quantidade de radiação que ele recebe. O limite é 30 unidades de radiação, que a gente chama de miliquirris. Acima de 30 miliquirris, o paciente precisa ficar isolado até que essa quantidade de radiação abaixe no corpo, para ele não passar radiação para as outras pessoas. Então, por exemplo, uma mãe amamentando... Ela tem que ficar a mãe amamentando dá mais trabalho, porque ela precisa ficar 10 dias longe da criança, não é só aqueles primeiras 24, 48 horas. E aquele leite precisa ser descartado. Precisa, Então, e também assim, quem teve câncer de tireoide não precisa fazer o iodo imediatamente após, ele pode esperar uns 3, 4 meses para fazer o iodo. Então, dá para você desmamar a mãe antes de fazer o tratamento. E a questão da gravidez pós-iodo, pelo menos 6 meses não engravidar. Eles falam de 6 meses a 1 ano. Muitos médicos nucleares, eles comentam que a quantidade de radiação que recebe é semelhante ao de uma tomografia. Mas como existe esse estigma da radiação, e vocês sabem muito bem que tem criança que nasce com defeito, né? Então, se tiver um defeito, vai associar diretamente à radiação, né? Então, é melhor prevenir para ninguém falar que foi por... E é um tempo que a gente tem, né, para poder cuidar. Então, não tem, assim, uma urgência, nem uma necessidade de arriscar, né? E me fala uma coisa, Dorival, cirurgia de cabeça e pescoço. Estamos falando da cabeça e pescoço. Eu posso fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço e considerar que, como ela não está no meu braço ou na minha perna, eu posso ir para academia malhar logo em seguida, eu posso ter uma vida normal, sair correndo na praia, porque afinal de contas a minha cabeça está aqui paradinha, mas eu posso aqui correr, mexer meus bracinhos, pular um polichinelo, pode? Não. Poxa vida, quais são as restrições para uma cirurgia de cabeça e pescoço? Vou te falar uma coisa interessante. A gente nunca pensa no pescoço, mas ele é o centro de tudo. Então, assim, para que você consiga mexer os braços e a cabeça continuar olhando para o mesmo lugar, eu preciso do pescoço centrado. E o paciente que operou o pescoço, se ele tenta fazer força, um simples ato de dirigir o carro, ele vai sentir dor. Porque esse movimento exige do pescoço uma centralização e ele vai sentir dor. Então, o que a gente orienta os pacientes é não praticar atividade física durante 15 dias. Aí, com 15 dias, está liberado para fazer atividades como corrida, caminhada e bicicleta. E só depois de 1 mês que ele pode fazer atividades de impacto e de musculação. E entrar na água, afundar a cicatriz. Claro que também depende do tamanho da cirurgia. Uma cirurgia de tireoide a gente faz muito bem por um cortezinho de 4 centímetros no pescoço, né? Só que eu tenho tumores de boca, tenho tumores de garganta, tenho tumores muito maiores que a gente precisa fazer cirurgias maiores, né? E aí a recuperação é mais lenta, né? Para que o paciente possa voltar. Às vezes a gente mexe em nervos, então tem um nervo, por exemplo, que é o nervo espinal acessório, que é um nervo que a gente precisa mexer muito durante uma cirurgia de limpeza ganglionar, que a gente chama de esvaziamento cervical, que é o nervo que faz o trapézio contrair. Então esse nervo, a simples manipulação dele faz com que o trapézio fique mais dolorido, tudo. Então o paciente fica com déficit para levantar o braço temporariamente. Então não é assim, dá para jogar tênis, não dá. Você sabe que eu lembro de um filme, acho que era Casamento Grego, e é uma piada que eu achei interessante. Foi no filme, que dizia que o homem era a cabeça do casamento, mas a mulher era o pescoço. E que ela desviava para onde queria. Pra onde queria. Olha a importância do pescoço. Sim. Entendeu? É uma brincadeira, mas ele realmente é o centro de tudo. E se a gente parar para pensar, no pescoço eu tenho todos os sistemas do corpo presos dentro de uma circunferência muito pequena. Então a gente tem sistema nervoso, sistema digestório, sistema respiratório, sistema vascular, tudo preso ali, dentro de um segmento pequeno. E tudo num compartimento muito fechado. Então a cirurgia, ao mesmo tempo que ela é anatomicamente muito bonita, ela é muito desafiadora também. E aí precisa do especialista fazendo, não é qualquer cirurgião que se
aventura a operar o pescoço por conta disso, dessa particularidade. Você estava contando pra gente que antigamente as cirurgias de cabeça e pescoço eram eminentemente feitas por cirurgiões gerais. Então acho que é importante você falar isso, né? Que a questão da subespecialidade, porque a cirurgia de cabeça e pescoço ela é uma subespecialidade que vem da cirurgia geral, né? O que ela agregou em termos de diminuição de complicações, enfim? A cirurgia de tireoide ainda em alguns países ela ainda é feita por muitos cirurgiões gerais. Até no Brasil tem muito cirurgião geral em cidades menores que faz cirurgia de tireoide. Então, a cirurgia de tireoide era considerada antigamente uma cirurgia banal do dia a dia, aquela cirurgia que o residente do primeiro ano tinha que fazer, né? Só que tinha muita complicação. Tem um trabalho feito pelos americanos que eles mostram que o cirurgião que tem menos de 20 tireoides por ano, ele tem um risco de complicação muito maior. A gente, cirurgião de cabeça e pescoço, aqui em São Paulo, se você fizer uma estatística, a maioria faz 20 por mês. Né? Então, assim, passa a ser alguém muito mais especializado e, portanto, o índice de complicação diminui bastante. Não é que a gente não tem, né? Só não tem complicação quem não opera, a gente sabe disso, né? Mas quanto maior a curva de aprendizado, menor risco de complicação. Outro dia eu estava escolhendo um cirurgião para operar meu marido e ele falou, mas por que você escolheu esse cirurgião? Eu falei, porque ele opera muito. E daí outra pessoa falou, mas se ele opera muito, ele é uma pessoa muito ocupada. Eu falei, não, mas ele opera muito, então ele tem muita prática. Ele viu as coisas ok, mas ele viu as complicações e ele sabe tratar a complicação. Isso. E eu acho que o mais difícil é tratar a complicação. Ou você entrar ali e ter uma paratireoide escondida e saber conduzir. Eu acho que no pescoço também, eu que tenho uma voz rouca, né? Tenho um nervo extremamente importante, que de vez em quando, pós-cirurgia de tireoide, pode ser afetado. E mesmo, independente da cirurgia, eu que sou rouca, né? Quais são os exames que eu devo fazer? Qual é o controle que eu devo fazer? Qual é o risco de alguém que de repente nunca foi rouco e de repente passou a estar rouco, independente de falar muito, de berrar ou de ter ido para balada e dançado muito? Acho que é importante falar da rouquidão. Sim. Né? Quando eu dou aula em faculdade, e aí quando eu dou aula na faculdade, eu costumo falar para os pacientes e que eu aprendo, para os alunos, que eu aprendi. Para cada sinal ou sintoma, tem uma pastinha no nosso arquivo que significa um monte de diagnósticos. Então, a rouquidão, que a gente usa como termo médico, a disfonia, ela significa um mau funcionamento da prega vocal. Ponto. Pode acontecer por o quê? Pode acontecer por um não funcionamento do nervo que faz essa corda vocal funcionar. Então, todos os nossos músculos, para que eles se contraiam, precisa ter um comando nervoso. Precisa o cérebro, né, que você falou. O chefe mandar um comando para fala. Né? Então, esse comando tem que vir do cérebro, passar por um circuito elétrico, que são os nervos, para chegar no músculo, para o músculo mexer, para emitir um som. Né? Então, esse circuito nervoso ele precisa estar íntegro. Então, uma cirurgia de tireoide, o nervo da voz, o nervo laringeu inferior, ele fica atrás da tireoide, grudadinho na tireoide. Então, uma das complicações da cirurgia da tireoide é a manipulação nesse nervo, que pode deixar ele inflamado temporariamente, ou até o corte desse nervo, né? Ou você ter que cortar ele por um tumor invadindo, alguma coisa assim. Então, se eu tenho uma interrupção nesse circuito, eu tenho aquela corda vocal não funcionante. Então, se a corda vocal não está funcionando, eu vou ficar rouco. Isso seria uma disfunção nervosa. A gente pode ter outras disfunções. Você citou de falar alto, né? De gritar. Quando a gente vai num show de rock, que está o som muito alto, e a gente quer conversar com a pessoa do lado, ou numa balada, que você força mais a voz. A hora que você força mais a voz, você está forçando mais aquele músculo. E aí é como se você tivesse subido uma escada com as pernas, você vai sentir dor nas pernas. Na corda vocal, eu vou sentir dor na corda vocal, ela vai ficar rouca, ela não vai funcionar direito, ela vai ficar inchada. Tem outras causas de alteração da voz. Tem refluxo, né, gastro, que pode inflamar a corda vocal. E tem os tumores de corda vocal, que são relacionados diretamente com o cigarro e com a bebida alcoólica. E aí aquelas pessoas que fumam e bebem muito e que têm uma rouquidão que não melhora, precisam passar num especialista. Não precisa ser um cirurgião de cabeça e pescoço, pode ser um otorrino. Ele vai fazer aquele exame com a câmera de vídeo pelo nariz, descer até a corda vocal e avaliar como que ela está funcionando. Se ela está se mexendo bem, se a mucosa está boa e se não tem nenhum
tumorzinho ali, né? Então, quanto antes a gente conseguir detectar esse tumorzinho da prega vocal, maior a chance de a gente tratar sem o paciente perder a voz, né? Aí tem a relação tempo que a gente não tem na tireoide, né? Se eu tenho um problema na corda vocal, um câncer, por exemplo, e eu demoro para tratar, aquele câncer que inicialmente eu podia tratar com uma cirurgia endoscópica e ressecar aquela lesão, aquela verruguinha, eu posso até ter que o paciente perder a corda vocal, perder tudo e ficar com aquela traqueostomia para sempre. E isso é tempo dependente, né? Então isso a gente precisa do diagnóstico precoce o mais rápido possível. Então é um sintoma que vale a pena, se você não tem, valorizar. É um sintoma que precisa ser valorizado. Você falou para mim que você é rouca já há Desde que eu muito nasci. tempo. Então aí já é um outro tipo de rouquidão. É uma rouquidão estrutural, é a tua constituição física que é desse jeito. Você já deve ter feito exame de prega vocal para avaliar. Tem uma fenda, diz que é uma fenda de segundo a Luísa, a filha dela, diz que eu sou rouca desde o dia que ela nasceu, entendeu? Porque foi o dia que... Não é ela, outro dia falou, tia Ela Lu. fala, tia Lu é rouca desde o dia que eu nasci. Olha que ela já tá com 19 anos, então a tia Lu é rouca há bastante tempo, né? Uma coisa que você falou interessante, né, de verruga, né? Gostei desse termo, trazendo um pouquinho para nossa praia, que somos ginecologistas, né? A gente trata muito HPV. Na região da vagina, a gente sabe que o HPV é um vírus que gosta de mucosa, né? Nas mulheres, tem um risco maior de câncer, né, ginecológico. Daí eu te pergunto, HPV, sexo oral, tem risco de ter câncer? Quais são as prevenções? A vacina pode ajudar? E como fazer esse diagnóstico? Tem risco sim. O HPV tem uma variante do HPV que dá câncer de orofaringe e de faringe. Igual em homens e mulheres. Igual em homens e mulheres. Sim, ele é semelhante, só que aí ele pega uma população mais jovem, é diferente. Então, assim, o câncer de orofaringe, por exemplo, a orofaringe a gente pode concentrar, por exemplo, na amígdala. A amígdala é uma glândula de defesa do corpo que fica na orofaringe, na garganta, logo atrás da campainha, né? Logo atrás da campainha. Então, a gente pode ter câncer na amígdala causado pelo cigarro e pela bebida alcoólica, que são os principais criminosos disso, mas também pelo vírus do HPV. Só que assim, o causado por cigarro e bebida alcoólica é aquele paciente mais idoso, com 60 anos, que fumou durante a vida inteira, que bebeu muito durante a vida inteira. O relacionado com HPV está pegando jovens, na faixa de 40 anos, 30 anos, e aí ele aparece já, às vezes, nem com a verruga na amígdala, mas com um nódulo no pescoço, que é o principal diagnóstico que aparece. Aparece uma bolinha aqui no pescoço, e aí eles falam assim, não, eu tô com a garganta inflamada. Crônica, né? Se tiver mais que 15 dias, precisa olhar para ver o que é. Está relacionada à prática do sexo oral sem proteção. Sim, exatamente. E com múltiplos parceiros. Não é nem só sem assim, se você tem um parceiro só, né, a gente sabe que não precisa de tanta proteção. Mas o que a gente vê hoje na juventude é que o relacionamento sexual está muito aberto, né? Ele está muito escancarado, com múltiplos parceiros de múltiplos gêneros. Então a gente vê uma troca muito grande. E vocês sabem bem que o vírus HPV ele é presente na população em quase 80% das pessoas. Então, se a gente tem essa troca, a chance de você ter uma troca por um subtipo que é cancerígeno é maior, né? Pode dar câncer de vagina, de colo de útero, mas pode dar câncer de pênis também, né? Sim, é que é menos frequente o de pênis. Então, por isso que o homem, muitas vezes, tanto é que muitos homens falam, vou vacinar ou não. E a gente tem que lembrar que a vacina nonavalente, né? Antes a gente tinha a tetra e a penta, que era contra 4 tipos e 5. Hoje a gente tem a nona, que acabou de estar lançada aí no Brasil há meses, há poucos meses. Então, eu acho que usar a vacina não é só para prevenção de câncer, de colo uterino nas mulheres, de pênis, mas também de cavidade oral. De cavidade oral. Eu acho que é importante. E ânus também. Também, né? O câncer de cabeça e pescoço, o câncer de orofaringe no Brasil, ele ainda é predominante relacionado ao cigarro e bebida alcoólica. Mas quando você vê estatísticas dos Estados Unidos, por exemplo, 80% é HPV relacionado. Uau.
Tanto que na nossa especialidade, a gente tem um TNM, que é aquela classificação dos tumores, diferente para paciente que é HPV positivo e para o paciente que é HPV negativo. Muda o estadiamento. Então, ele é diferente, a conduta que a gente vai dar para o paciente é diferente. Então, muda o estadiamento. E lembrar que o vírus, né, ele tem nome e sobrenome. Então, quando a gente fala o HPV, ele é o sobrenome do vírus, mas ele tem vários subtipos que, em geral, são determinados por números. E é legal a gente explicar que quando uma vacina viral é feita, ela não necessariamente vai te proteger para todos os vírus, porque a gente escuta, né, muito, eu não vou tomar vacina da gripe porque ano passado eu fiquei gripado. Mas sim, pode ter um HPV, mas em geral são subtipos mais leves, menos agressivos, e as vacinas são pensadas para os tipos mais agressivos, que são os de potencial oncogênico, né? Que causam câncer com mais frequência. Então, vale a pena vacinar, e se você já teve um subtipo, ela vai ainda te proteger para os outros. É isso mesmo. Né? E fundamental a gente falar, não esquecer que tem que orientar as pessoas ao tabagismo e o etilismo, né? Vocês acho que devem pegar bastante adolescente no consultório. E hoje o cigarro eletrônico tá uma febre. E esse cigarro eletrônico, eu tô quase levantando bandeira contra ele. Mas vamos levantar, porque não ao cigarro eletrônico. Ele é pior do que o cigarro normal. Sim. Porque ele é facilmente utilizável. A pessoa pode usar o dia inteiro, ela não precisa ficar acendendo, né? O cigarro você tem aquele inconveniente de acender. Então acabou um, você tem que acender outro, né? Então você vai parar para pensar, né? Ou, normalmente você fuma um até acabar e aí você só vai fumar um outro horas depois. O cigarro eletrônico, as pessoas não, elas ficam com aquilo no bolso, dando uma tragada de 5 em 5 minutos. Você não sabe o que tem lá dentro. Quem criou o cigarro eletrônico quer vender cigarro eletrônico, portanto ele põe coisas ali dentro que te dão prazer e te viciam, né? Então acaba você tendo uma carga de tabaco, né, de nicotina muito maior do que se você fumasse um cigarro. Não estou preconizando para trocar, nenhum dos dois é bom. Mas os dois estão sendo muito criminosos nesse ponto. E a questão do vício também, né? Porque ele pode, de repente, te viciar e te levar também às outras drogas. E essa vaporização, né, do glutaraldeído, que todo mundo diz, não tem nada, mas tem sim. Ele se torna pior, irritativo às vias aéreas, superiores e inferiores. Então, eu vejo muita paciente adolescente, às vezes no consultório, elas não conseguem nem me enganar, porque elas ficam assim... tossindo o tempo inteiro, um pigarrinho, entendeu? Daí eu falo, poxa, e o cigarro eletrônico? Daí ela fica vermelha, assim, tipo, ela não consegue esconder. Porque socialmente, como ele não exala um odor tão ruim e tão característico, ele acaba sendo mais aceito, mas não significa que ele não seja tão prejudicial à saúde. Vocês sabem que uma vez eu li um estudo científico super interessante que dizia que a capacidade do cigarro de causar dependência química, e aí eu não tô falando de estragos à saúde, tá? A gente tá falando da capacidade de vício. Ela é superior ao potencial de vício causado da cocaína e da heroína também. Então a chance de você dar um trago no cigarro e se tornar dependente e a dificuldade de você parar de fumar é superior a essas drogas que são teoricamente tidas como muito mais agressivas. Então, vale o alerta. E é importante a gente falar sobre isso, né, Dorival? Porque hoje os adolescentes estão usando muito vape, cigarro eletrônico, as essências que são colocadas lá dentro, que a gente não sabe nem a procedência disso. E você tocou num ponto importante aqui, uma vez que você vaporiza isso dentro da boca, e isso, tanto o eletrônico como o cigarro, como a maconha, com tudo que você inala, você tem uma irritação da mucosa. A mucosa, para proteger, ela troca de função. Ela faz um negócio que a gente chama de metaplasia. E essa metaplasia favorece o risco de câncer. E aí, então, você tem maior risco de desenvolver câncer no lábio, na bochecha, na gengiva, na língua, no assoalho da boca, que fica embaixo da língua, na amígdala. E aí, assim, apareceu uma afta na minha boca. Puxa, já tem 3 semanas e não melhora. Precisa ser vista por um médico. Porque essa afta já pode ser um câncer. E se ela for pequena, eu com uma cirurgia de 15 minutos,
eu resolvo o problema, o paciente está curado. Agora, se aquilo crescer e ficar maior, eu tenho que fazer uma cirurgia de 5, 6 horas, 7 horas, o paciente vai perder um pedaço da língua, vai ter disfunção para comer, vai ter disfunção para falar. O tumor na língua é muito agressivo, tem risco de recidivar muito grande, precisa fazer radioterapia. Então, assim, o tratamento vira uma explosão e o paciente tudo porque ele demorou para fazer um diagnóstico. Não quero pôr a culpa só no paciente. Tem muito colega médico que olha para um problema e fala isso não é nada, passa alguma pomadinha e deixa para lá. Não posso pôr a culpa só no paciente. Mas acho que a conscientização é o que vale. O que o Júlio Verde quer fazer é isso. É trazer tanto para os médicos como para a população que esse problema existe. Se a gente juntar câncer de boca com câncer de laringe, no homem ele é o terceiro tumor mais frequente. E a gente dá muita ênfase para a próstata, muita ênfase para a mama, e ele é um tumor bastante prevalente. A gente precisa fazer com que isso diminua. O que não gera, é triste falar disso, mas o que não gera tanta comoção é porque eles são tumores que se acessam mais a população pobre, então não chama atenção, né? Infelizmente. Então, um câncer de mama dá em qualquer mulher. E aí tem as atrizes que tiveram câncer de mama, elas aparecem na televisão. O câncer de cabeça e pescoço, ele não dá em gente muito famosa, né? A gente teve o caso do presidente, do Lula, que teve um câncer de laringe, né? Ele tinha um tumor que o tratamento cirúrgico implicava em remover a laringe dele. Então, se a gente fizesse uma cirurgia nele, ele ia ficar com tracostomia definitiva. E aí ele era um presidente que usa muito a voz, né? Praticamente usa a voz. Imagina o que ia acontecer com ele, né? Se o tratamento alternativo não tivesse funcionado tão bem como funcionou. E ele, graças a Deus, teve tudo isso, porque ele foi atendido num bom hospital em São Paulo, tinha uma equipe médica gigantesca. Mas isso não é o que acontece com a população em geral, principalmente a população de baixa renda. Né? Então é importante dizer que é importante a gente procurar um médico, tratar adequadamente para minimizar tanto o risco à própria vida, mas também os riscos à qualidade de vida. Sim. E eu digo mais, você falou que o cabeça e pescoço seria um oncologista do otorrino. E eu complementaria os odontologistas, né? Eu acho que também muitas vezes eles podem ser os pioneiros de fazerem diagnósticos, né, para vocês poderem operar. E são. Né? Eles então são é importante. Muito importantes. Eles são muito importantes. Acho que é legal a gente Estarem colocar alertas. aqui que os odontos, né, que são os dentistas, né, são muito importantes também. Como eu disse, é uma equipe multidisciplinar e acho que eles fazem parte da prevenção, né? São sim. A minha filha está fazendo odonto e ela vem toda hora para mim, pai, eu tive aula disso, ele me mostrou o câncer na língua. Então, assim, o dentista, eles têm um capítulo que chama estomatologia. Existe uma sociedade de estomatologia dentro da sociedade de odonto, em que eles fazem diagnósticos brilhantes de tumores de cavidade oral. O problema é que poucos odontólogos, poucos dentistas prestam atenção nisso. A gente está enveredando em todas as áreas de saúde para muito mais estética do que tratamento, né? Então, a gente está vendo muito mais dentistas focados em fazer harmonização facial, em fazer bichectomia, em fazer cirurgias estéticas, sem saber fazer o diagnóstico de problemas cancerígenos, né? De prevenção. E eles funcionam como um excelente médico de família da cavidade oral, exatamente. Né? Como o ginecologista é um médico de família da mulher. Da mulher. Né? É a atenção primária, a atenção básica, que muitas vezes num pequeno detalhe a gente faz um diagnóstico tão importante. E a saúde precisa de prevenção, né? Acho que do jeito que tá, é o que você falou, um tumor diagnosticado cedo é uma cirurgia relativamente simples. Quando ele vai tomando uma proporção maior, é muito mais complexo, né? Isso não só para o paciente, para a morbidade dele, para a qualidade de vida que ele tem, né? Eu tive recente, eu operei o paciente veio hoje comigo, faz 15 dias, certinho que ele operou comigo. Ele tinha uma lesão na língua, que ele passou com um dentista, o dentista falou assim, isso é trauma porque você mordeu a língua. Aí deu uma pomadinha para ele. Aí o machucado aumentou.
Aí ele voltou em outro dentista. Ah, isso é trauma, vou fazer uma raspagem e vai melhorar. Aí esse que fez uma raspagem foi um pouco mais consciente e mandou o resultado para biópsia dessa raspagem. E era um câncer. Era um câncer de 3 centímetros. Uau, é grande. E aí eu precisei remover uma parte da língua desse paciente e ele já tinha metástase no pescoço. Eu tive que fazer uma limpeza. Então eu fiz uma cirurgia que durou 6 horas. Precisou do cirurgião plástico para reconstruir a língua dele, para que ele tenha uma língua funcional, uma língua que permita ele falar e deglutir adequadamente. Por um retardo de diagnóstico. Talvez se esse diagnóstico tivesse feito 1 mês antes, não precisava de uma cirurgia tão grande como essa. E me fala uma coisa, o paciente teve o sintoma, fez o diagnóstico, tratou, tá lá, recém-operado. Quais são os sinais de alertas que a gente precisa falar para esse paciente recém-operado de uma cirurgia de cabeça e pescoço, que ele precisa ficar atento e procurar e acionar e avisar o médico dele que de repente pode ter uma suspeita de que algo no pós-operatório não esteja bem? Depende muito do tipo de cirurgia que a gente fez, né? Se a gente voltar para a tireoide, o maior risco de problemas na tireoide é a voz, que você comentou, então o paciente fica rouco. Essa rouquidão, ela pode às vezes até impedir que o paciente respire adequadamente, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Precisa ficar atento aos sinais e sintomas de hipocalcemia, então também, de novo, especificamente na tireoide. Mas o pescoço, se eu tiver um sangramento aqui no pescoço, ele é dramático, né? Então vocês são cirurgiãs, vocês fazem cirurgias laparoscópicas. Se você tiver um sangramento abdominal, a gente tem a cavidade abdominal inteira para o paciente sangrar. Ele vai demonstrar para a gente que ele está sangrando por uma alteração hemodinâmica, né? E isso a gente consegue reverter com um tempo um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Ele não está num risco iminente de vida. Agora, um sangramento no pescoço, se esse pescoço, como ele é compartimentalizado, que eu falei lá atrás, se ele inchar, ele não tem para onde expandir. Se ele não tiver para onde expandir, ele fecha a via aérea. E aí a pessoa morre de insuficiência respiratória, que é gravíssimo. Então, esse é um grande sinal de alerta. Fez uma cirurgia do segmento cérvico-facial, preste atenção em sangramentos e hematomas, né? Infecções, né? Às vezes, quando a gente tem comunicação da cavidade oral com o pescoço, pode ter um negócio que a gente chama de fístula, que é a comunicação da saliva com o pescoço, que é a saída de saliva no pescoço. Mas isso tudo complicações que, em geral, o cirurgião avisa o paciente para ele tomar esse cuidado. Mas os sinais de alerta de todo o procedimento cirúrgico é sangramento e infecção, né, febre e dor local. Quando está doendo demais, não é normal. Até os 48 horas de dor, ok. Passou 2 dias, ainda está doendo, volta no médico, não está normal, não é para ser desse jeito. Dorival, eu queria muito te agradecer o papo, foi incrível, acho que foi super esclarecedor, são patologias que a gente realmente precisa ficar atento, né? Muitas vezes a gente não dá o devido valor e não dá a devida atenção. Foi muito bom você estar aqui e acho que é muito importante a gente estar divulgando o Júlio Verde, é uma causa muito importante, como você falou, o terceiro principal câncer, principalmente em homens. Então eu queria muito agradecer a sua presença com a gente hoje. E Dorival, eu acho importantíssimo a gente encerrar esse papo, falando principalmente, a gente atende muito adolescente, né? E frisar a importância de não usar cigarro eletrônico, e não porque a gente é chato, ou pai, ou mãe, ou médico chato, mas o risco até de desenvolver uma patologia mais grave, que é um câncer, né? E o estilo de vida é muito importante para a gente prevenir coisas que a gente não quer para a nossa saúde, né? Muito obrigada de coração, Dorival. Você sempre querido, eu agradeço você ter vindo, a sua disponibilidade de tempo e principalmente por você cuidar com tanto carinho das minhas pacientes. É uma relação de parceria, eu acho que vai ter muita gente aqui comentando. O Dorival me operou, porque de verdade a gente tem essa relação de parceria e eu acho que é isso, né? A gente é um grande time de várias especialidades juntas, lutando aí para a saúde de todos, né? Muito obrigada. Eu que agradeço muito vocês terem aberto esse espaço para eu falar do Júlio Verde. O diretor da sociedade lá fala que eu sou o pai dessa Júlio Verde, que eu tenho que fazer ele acontecer.
E o Júlio Verde, para nós, é um momento durante o ano para a gente fazer com que as pessoas lembrem de fazer a prevenção, que é isso que você falou, diminuir o cigarro, parar o cigarro, o certo é não cigarro, não tabagismo, diminuir o etilismo. Óbvio que tomar uma taça de vinho não faz mal a ninguém, tomar um chopp no final de semana com os amigos não faz mal. O que faz mal é tomar todo dia, em grande quantidade. Tudo que é excesso é ruim, né? Então essa prevenção, o sexo seguro e protegido, a vacinação dos nossos adolescentes. Então, se a gente tiver uma boa prevenção, mais uma detecção precoce, a gente espera que os nossos pacientes sejam curados com mais sucesso, né? E que a gente possa ter cada vez mais alegria com os nossos pacientinhos. Obrigada, olha o PIN aqui, do Júlio Verde, para a Junte-se a gente nós. poder juntar nós a essa luta, e eu acho que isso é uma luta de todos nós, não só de vocês cabeça e pescoço, mas de todas as especialidades juntas para esse Júlio Verde acontecer, e parabéns por você ser o pai. Obrigado. Desse Júlio Verde. Eu não sou oficialmente, mas na brincadeira acabei ficando. E a gente agradece você que estava aqui conosco, que gostou do papo. Qualquer coisa, comenta aqui, participa, manda suas perguntas e sugira quem vai ser o nosso próximo convidado. Até breve, pessoal!